Fala Boa aí, tarde, Paulo. Lafi. Tudo bem? Deixa Tudo eu tentar certo? ajeitar aqui esse enquadramento, rapaz. Peraí. Vê aí, acho que melhorou, né? Nossa, sem óculos não enxergo Tá nada, né? ótimo. Vou ficar assim. E aí, tudo bom? Tá perfeito. Tudo certo. Eu Tudo. coloquei esse óculos aqui para ficar mais parecido com o Paulo Francis. Você sabe É, que eu gosto de imitar o Paulo Francis, né? a gente falou sobre isso já, né? Acho que o pessoal não sabe da história, mas Paulo Francis tem o mesmo sobrenome que eu, o último sobrenome dele, Heilbronn, né? Aliás, o único, né? Ele era Franz Paul Tranning, não, Tranning Heilbronn, né? Eu sou Luiz Ernesto Lacombe Heilbronn, mas nunca conseguimos Exato. descobrir se éramos parentes ou não, né? Mas provavelmente sim, viu? Porque os Heilbronn na Então, Alemanha, eu eles são muito perguntei isso a poucos, né? você. Opa, você está me ouvindo bem? Tô te ouvindo. Acho que eu não tô ouvindo o seu. Não tô Alô, conseguindo alô, te alô. ouvir. Tá me ouvindo ou não? Alô, alô, alô. Não? Tá ligado. Peraí. Deixa eu puxar o repórter. Acho que não tá. O áudio não tá. Agora sim. Não. Agora sim. Pronto, Beleza. vamos lá. Então, eu descobri que você era Heimborn. Imediatamente eu perguntei para você se você era parente do Paulo Francis, mas vocês nunca conseguiram descobrir, então, o É, parentesco. tem uma história muito engraçada que eu conto no meu o livro mais recente, no Carta Gelise, que eu relancei agora, tem um ano e pouco, pela LVM. Meu pai ele era um professor da Fundação Getúlio Vargas, era executivo de grandes empresas, viajava muito, dava muito curso fora, muita consultoria fora e andava muito por aeroportos. E ele sempre quis fazer algum contato com Paulo Francis para descobrir se havia realmente algum parentesco, porque foi o avô do Paulo Francis que veio para o Brasil lá na virada do século XIX para o século XX. Meu avô só veio em 1934. E aí um dia meu pai está embarcando no Galeão, no Rio, e vê o Paulo Francis lá na área de check-in e resolve se aproximar do Paulo Francis. E resolve puxar a carteira de identidade que ele usava na época do regime militar, que ele usava para viajar, que era uma carteira de identidade em que meu pai estava fardado, da época do CPOR, então ele com farda de oficial do Exército. E ele se apresenta ao Paulo Francis mostrando essa identidade com o intuito de que o Paulo Francis visse na carteira dele, veja se o sobrenome igual, Heilbronn, né? Obviamente que o Paulo Francis levou um susto danado, achou que estava sendo interpelado por um militar, por algum motivo político, por alguma questão, né, mais delicada, deu uma bronca no meu pai sem fim e meu pai teve que entubar a aproximação equivocada e se afastou. Então nunca soubemos, Paulo, se o Paulo Francis, mas provavelmente sim. Ainda que ele tenha dito a vida inteira, e o afeto que se encerra, os livros em que ele cita a origem familiar dele, ele diz que a família dele era cristã, né? Não Sim. era judia. E meu avô era judeu alemão. Os Heilbronn da minha família são todos judeus. Então, não sei, rapaz. Vou morrer sem saber, viu? Isso aconteceu quando? Nos anos 70, 80? É, Você tá lembrando? eu imagino que tem que olhar nos diários do meu pai, mas eu imagino que foi ali pelo início dos anos 80, provavelmente. Eu me lembro meu pai perfeitamente contando essa história, então eu já era um adolescentezinho ali nos 14, 15 anos, provavelmente ali 80, 81, a época que a abertura militar ainda estava começando a se apresentar, ainda a gente não tinha nada estabelecido. Né? Foi exatamente nessa época que ele lançou O Afeto que se Encerra, que é o Que fala livro muito dos Heilbronn, né? autobiográfico dele, Que, né? Que que é muito fala dos bonito. Heilbronn, né? Que fala muito da Fala família. bastante. Fala bastante dos Heimborn, fala do pai dele, né? Do avô. Quer dizer, esse livro é muito interessante, muito bom. É bom demais. Aliás, eu começo a nossa conversa por aí, Lacombe. Tanto você quanto o Paulo Francis têm isso em comum, essa relação muito forte com a literatura. São jornalistas, né? Jornalistas conhecidos, consagrados, que têm, né, uma relação forte com a literatura. O Paulo Francis sempre teve uma relação muito forte com a literatura. E você é um escritor, né? Lançou o Cartas de Elise,
eu queria que você falasse um pouco dessa sua relação com a literatura. Vem de cedo, vem de berço isso? Vem, mas assim, eu não consigo me comparar nem ao Paulo Francis, nem a você, como formação literária, como intelectual, como cultura, como bagagem cultural, como conhecimento. Assim, não dá para comparar, nem me comparar ao Paulo Francis e muito menos a você, Briguet, que está mais envolvido com esse mundo. Eu tive muita sorte, Briguet, porque eu tenho tinha um avô, o pai da minha mãe, né? Falei, o Paulo Francis é Heiber, então seria a família do meu pai, Heiber, né? Judeus alemães. E a família da minha mãe, eu tive um avô materno, Américo Jacobina Lacombe, que foi um grande intelectual, um grande pensador católico, foi imortal da Academia Brasileira de Letras, foi quem organizou toda a obra de Rui Barbosa, quem organizou toda a obra de Rui Barbosa, quem publicou toda a obra de Rui Barbosa. Meu avô foi presidente da Fundação Casa de Rui Barbosa, da criação da fundação, eu esqueci o ano, ali, 54, até a morte dele, porque ele infartou, ele estava trabalhando em 1993, na Fundação Casa de Rui Barbosa. Então, eu cresci na biblioteca deste meu avô materno, Américo Jacobino Lacombe, que é meu grande ídolo. Era uma casa em Botafogo, na zona sul do Rio, cujo terceiro andar inteiro era a biblioteca do meu avô. Ali, mais de 20 mil, entre 20 mil e 30 mil exemplares de livro. Do chão até o teto, 2 fileiras de livro. Era um paraíso pelo qual eu me apaixonei inicialmente pelo visual, achava aquilo bonito, achava aconchegante, pelo cheiro do livro. E depois pelas conversas que eu conseguia ter com meu avô. Assim, ele teve muita sensibilidade de entender o que atrairia uma criança da minha idade ali, se alfabetizando, um pouco depois da alfabetização, naquele universo que ele tinha de biblioteca. Então, eu cresci, né, no meio literário. Eu tive a oportunidade de conhecer muitos escritores, porque meu avô frequentava, eles iam à casa do meu avô. Eu fui muito ao Sabadoile, não sei se você conhece Sabadoile, olha só. o Plínio Doyle era o melhor amigo do meu avô. Para quem não sabe, talvez foi o maior bibliófilo do Brasil, tinha a maior biblioteca de literatura brasileira do mundo, provavelmente. Era um apartamento inteiro, exclusivo para isso, na Barão de Jaguaripe, em Ipanema. Então, meu avô me levava, muito pequenininho, eu me interessei por livro, por literatura, por ler, escrever. Então, eu conheci Drummond, Pedro Nava, Josué Montello. Eu conheci uma turma muito boa, Gilberto Mendonça Teles, que é um poeta que eu adoro e que não é tão conhecido assim, mas merecia ser mais conhecido, que é ótimo poeta, ótimo ensaísta. Então eu tive essa sorte, né? E muito voltado para a literatura brasileira e portuguesa, né? Se você for pegar o que eu li de literatura estrangeira, não foram tantos livros assim. Meu avô era especialista em história do Brasil, a biblioteca dele, a parte literária, era muito voltada para a literatura brasileira. E tive a sorte de estudar num colégio, São Vicente de Paulo, no Rio, um colégio de padres, um colégio católico, que, apesar de ser dominado pela teologia da libertação, naquela época, a gente tinha alguns professores de português e literatura que nos salvavam de alguma forma, né? Eu cito um de forma especial, o Lemos, né? que tinha até um nome bem sugestivo para um professor de português, Lemos, e me lembro até hoje da primeira aula dele, né? Ele entrou em sala de aula, a gente tinha um tablado de madeira em frente ao quadro negro, ele já entrou pulando naquele tablado e declamando o Negra Fluor, do Jorge de Lima, né? E com uma interpretação muito pitoresca, e a gente demorou um tempinho para entender o que esse maluco está fazendo nesse tablado, e gesticulava e declamando poema. Então eu tive muita sorte de ter esse meu avô e de ter estudado num colégio que, apesar de ter a teologia da libertação dominando ali o corpo, né, de professores, eu tive 2 professores de português muito bons, o Lemos e o Antônio Farias, que era um cearense bem grosso, mas bem bom também como professor. É interessante notar que a intelectualidade, mesmo a intelectualidade esquerdista, até os anos 70 e 80, tinha um nível altíssimo. O nível era muito mais alto, né, do que hoje. Você tinha intelectuais de esquerda mais da esquerda que eram muito bons, né? O professor Olavo sempre cita alguns, né? E cita o prazer que tinha de debater com essas pessoas durante muito tempo. Hoje em dia a gente tem uma cultura
tão destruída, né? E pior que é uma cultura que se impõe pela destruição do que é alta cultura, a música clássica, a boa literatura. Eu não tenho nada contra a porcariada que oferecem por aí, desde que continuassem nos oferecendo coisas boas, né? Só que é pela supressão, né? Você tem a imposição de uma subcultura, de músicas ruins, de livros ruins, né? Pela supressão, não pelo oferecimento em massa, que já seria até questionável, mas pela supressão do que é bom, né? Eu não consigo me encontrar muito hoje em dia em termos de música, em termos de literatura, é bem complicado. Lacombe, nós vamos conversar um pouco hoje sobre a distopia, né? Sobre o que é a distopia e o que significa a distopia em termos literários, né? E também na vida real. Eu vejo que o seu livro, o seu romance, pode se chamar de um romance, não? Cartas de Elise, Ele um romance. é um romance, ele é uma história real, né? Ele é baseado numa história real, mas assim, como o Sim. livro foi todo baseado em cartas, que a gente localizou só depois da morte da minha avó viúva deste meu avô judeu-alemão, então o livro tem a pretensão de ser um livro, uma história real, mas romanceada. Então, por exemplo, as cartas me serviram de várias maneiras, uma delas foi tirar informações para a construção de diálogos. Então, é um livro que conta uma história real, uma saga familiar, mas com um toque de romance. Sim, eu considero um romance. E um romance que fala sobre uma situação distópica da vida real, que era um regime totalitário. Totalmente. Né? Você partiu de uma distopia, porque as pessoas geralmente não se atentam para o seguinte: houve dois tipos de distopias no século XX. As distopias literárias, ou seja, livros como 1984, Fahrenheit 451, Admirável Mundo Novo, Que é meu preferido. aqui 84, todos esses são as distopias fictícias, né? As distopias literárias. Mas há as distopias da vida real, como, por exemplo, Arquipélago Gulag, do Solzhenitsyn, Os Contos de Colimar, do Varlam Chalamov. Eu tenho um livro que eu amo, que é o É Isto um Homem, que do Primo Levi, esse é o grande autor aqui, Primo Levi, que foi prisioneiro. Eu tenho uma prateleira só de livros ligados a holocaustos, Exato. E perseguição a para mim, judeus. assim, o maior livro escrito sobre o Holocausto foi É Isto um Homem, do Primo Levi, né, que foi sobrevivente de Auschwitz. Então, são as distopias da vida real. E você, de certa maneira, em Cartas de Elise, você retrata uma distopia da vida, uma situação distópica da vida real, né? Você concorda com isso? Eu estou Não, concordo totalmente. As distopias Estou são... exagerando. Não, é isso. É totalitarismo, autoritarismo, é tirania, é a opressão, né? Tudo o que se vivia naquele momento. E o Cartas de Elise, ele mostra exatamente de que maneira os judeus alemães, a Elise, a minha bisavó de modo especial, de que maneira ela ia reagindo a essa imposição distópica, né? Porque chega um momento em que você já está tão envolvido, aquilo já está tão enraizado, é quase que impossível competir com aquilo, mas durante muito tempo a Elise se revolta contra aquela distopia que se instalava na Alemanha, né? Eu acho que a gente está vivendo uma distopia se você for puxar aqui todos os aspectos, vamos falar puxar para o Brasil aqui, sem querer fugir do Cartas de Elise, que é meu livro, quero vender também meu peixe, mas a gente vive uma situação, a gente teve um encontro agora na Fundação Getúlio Vargas, patético, mais uma vez, sobre a censura como forma de defesa da democracia, né? Com participação de Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, do STF, com o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, com o Flávio Dino, ministro da Justiça, com Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, e todos defendendo a censura em várias camadas, não é uma censura só, todos defendendo a censura como forma
de defesa da democracia. Eu acho que a ideia da censura como uma forma de defesa da democracia é uma ideia absolutamente distópica, né? Eu não vejo como a censura, de alguma forma, pode nos salvar e salvar os nossos princípios democráticos. Isso algo completamente absurdo. Então, estamos prestes a ter, em breve, diz o Flávio Dino, que vai apresentar o Lula na semana que vem, uma ideia, um esboço de uma agência reguladora, de uma agência de censura, né? Que é só uma De um das Ministério da camadas. Verdade, É o né? Ministério da É o Ministério Verdade. da Não, mas é assim, eles é, pregam primeiro a autorregulação das plataformas digitais, nas redes sociais, aí a autorregulação com regulação, que eles chamam de corregulação, aí entra o Orlando Silva para embananar, um comunista para embananar mais a nossa cabeça. Então eles defendem a corregulação, que é a autorregulação, com regulação, mais o STF agindo sobre tudo isso, para chegar a algo que eu acho que é o mais distópico de tudo e é algo que eu enfrento, que você deve enfrentar, que todos nós estamos enfrentando, que é a autocensura. Né? a autocensura. Eu me pego muito assim, escrevendo, apagando, já fiz textos sobre isso, assim, de escreve, apaga, escreve, apaga, escreve, apaga, você começa a não ter mais o livre pensar. E aí o Milor Fernandes falava sempre, ele achava uma bobagem essa história de livre pensar, né? Eu adoro o Milor, mas nisso a gente não concorda. Ele dizia, para o livre pensar, basta pensar. A questão toda é que há uma interferência tão grande, há uma censura apresentada à frente, tão avassaladora, que você acaba se censurando. Você próprio vai se censurando. Eu acho que isso é o passo final para a distopia absoluta. Porque, por exemplo, Porque o Admirável Mundo Novo, mesmo 1984, você não tem mais as pessoas com senso crítico, com a capacidade de entendimento do que elas estão passando, de que maneira elas podem reagir àquilo tudo. Né? E é isso que a gente está partindo para isso. A perda total de senso crítico, a perda total de reação. Eu fico muito preocupado. o Milor Fernandes, que eu admiro muito, um gênio brasileiro. O Milor Fernandes é um gênio, né? Um dos maiores Ele dizia uma coisa. e aforistas do mundo. O Milor Fernandes, talvez ele não tenha vivido a censura que nós estamos vivendo. Porque a censura que ele enfrentou. Com certeza, nem na época do regime militar. A censura do regime militar, que foi a que o Milor Fernandes enfrentou, e bravamente, era uma censura estúpida, como toda censura, né? Era uma censura estúpida, mas não era uma censura distópica. Não era uma censura distópica. Não era essa censura que quer se arvorar em proprietária da verdade, né? Em definidora da verdade. Não era. Não era. Tanto é que o período em que o Milor fez mais sucesso, né, na época do Pasquim e tal, era em pleno regime militar. Em pleno regime militar. Quer dizer, havia ainda alguma possibilidade de enfrentar essa censura, né? Tem até uma história engraçada que o Paulo Francis contava, que a censora do Pasquim, eles ficaram amigos da censora do Pasquim e descobriram que ela gostava de uísque. E aí embebedavam a mulher e ela deixava passar tudo. Não sei se é a mesma. Tinha a censora acho que era posterior, a censora que pegava muitas músicas, era a tal da Solange, que o Léo Solange. A Solange, que o Léo Jaime acabou homenageando ali numa versão da So Lonely do The Police. Sim, eu lembro, do Police, né? A Solange. Eu fico muito preocupado assim, com esse. Eu acho que a gente viveu muito isso na pandemia, Paulo. Essa impossibilidade de questionar, essa abolição do debate, e é do debate que surgem as melhores respostas sempre. Né? Eu acho que tudo ficou muito claro durante a pandemia, né? Como as verdades impostas. Uma verdade não pode ser imposta por ninguém. Ela se impõe naturalmente, eu acho, no fim das contas. Né? Claro que com o esforço de muita gente bem intencionada, mas essa verdade criada, né? Totalmente ilusória, falsa, e esse impedimento, nós como jornalistas proibidos de perguntar, de indagar, de sermos curiosos,
de sermos desconfiados, jornalista que acredita em tudo. Né? Isso é uma distopia absoluta. Né? Aliás, a imprensa é algo totalmente distópico, se você for olhar as manchetes que produzem. Né? É bom, mas é ruim, mas é bom. Uma coisa que ninguém consegue compreender muito bem nessa tentativa de... O desemprego está baixo, o desemprego está alto, mas está baixo. Eu até anotei aqui. Lula acertou sobre o BNDES, apesar de ter errado. Folha de São Paulo. O cenário econômico não é desastroso, mas também não é muito positivo. O Globo. O Globo de novo. Bancos projetam que o Brasil pode fechar em 2023 em recessão, mas isso pode não ser o fim do mundo. Então, o que é isso que a gente vive? Então, tem mais, por exemplo, a imprensa que vira consórcio. Isso é uma distopia. A imprensa que produz as mesmas reportagens, com as mesmas visões, as mesmas histórias contadas das mesmas maneiras, né? Suprimindo alguns lados da história. Né? E utilizando as mesmas palavras, Lacombe. Isso é que me impressiona às vezes. Sim, as mesmas palavras, a mesma construção sintática e as mesmas palavras. Minha mulher teve algum problema? Aqui dizendo que está sim, é isso? Não sei, para mim está normal, eu estou te ouvindo bem e te vendo bem. Eu estou vendo mais ou menos, a imagem está um pouquinho ruim. Você não quer sair e entrar de novo? Pode ser, vamos ver. Vamos tentar? Peço que ao vivo você vai abrir outro, eu saio e você me chama de novo. Eu mando um convite. Você pede de novo para entrar que eu te autorizo. Tá bom, tá show. Tá bom? Tá bom. Olá, pessoal. Voltamos. Oi, Lacombe. E aí, vamos lá. Áudio, testando áudio. Está me ouvindo bem? Me vendo Estou te ouvindo bem. Te vendo bem. O pessoal está voltando. Vamos só esperar um minutinho para o pessoal voltar. Ó. Vamos embora. Tá voltando. Ó, já tem 400 pessoas, já estava quase no mesmo nível. Obrigado, pessoal. Desculpem aí a interrupção. Lacombe, você falou do Milor Fernandes e eu me lembrei... Bom, você falou daquela frase com a qual você não concordava muito, né, aquela definição dele. Eu tenho uma outra melhor, que eu lembrei dessa frase quando eu vi aquela tal palestra, aquele seminário lá na FGV, né? É o seminário dos lobos falando sobre as ovelhas, né? Sobre a segurança das ovelhas, é mais ou menos isso. E eu me lembrei, e a gente tem que ver o seguinte, alguns dos personagens principais dessa história são comunistas, assumidos. Por exemplo, o ministro da Justiça. Você pergunta para o ministro da Justiça se ele é comunista, ele fala, sou comunista. Graças a Deus, ele até falou. Faltou né? um complemento. Graças a Deus é inacreditável. Citando, aliás, uma parte dos Atos dos Apóstolos de maneira completamente equivocada, tal, mas, enfim, não vem ao caso isso agora. Mas são comunistas, né? E o Milor Fernandes tinha uma definição de comunismo. Não sei se você conhece. Comunista é o alfaiate que, quando a roupa não fica bem no cliente, faz mudanças no cliente. Quando a roupa não fica bem, ele faz mudanças no cliente. Então, é exatamente isso que está sendo feito hoje com a liberdade no Brasil. Então, a roupa que os comunistas querem colocar na liberdade de expressão, ela não fica bem, ela aperta, ela incomoda muito os caras que estão no poder. Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer mudanças no cliente. Você tem que ajustar a liberdade, o pensamento do cliente àquela roupa que eles criaram. Aquele modelo. Você acha que é por aí? A distopia, ela tem isso, né? Você abre mão, de certa forma, do mundo real, né? Você abre mão da experiência. O Rui Barbosa tinha uma frase que é o tempo já vivido, que é o maior professor. A gente abre mão das experiências positivas e negativas, porque as referências negativas, de alguma forma, nos servem também, né?
Eu não gosto de aprender pela referência, pelo exemplo negativo, mas, de certa forma, você tem que saber o que deu errado e o que deu certo. Então, o comunismo é uma grande bobagem, né? Assim, é uma guerra constante, eterna, desde os seus primeiros pensamentos, a sua primeira ideia, totalmente fora do mundo real. Para jornalistas, isso é inacreditável. Qual foi o modelo econômico comunista? Qual foi o modelo econômico socialista que deu certo no mundo? Em que país socialista, que país comunista está bem hoje, tem um IDH, um Índice de Desenvolvimento Humano alto? Então, você parte para loucuras desse nível, né? Claro que é uma brincadeira, mas é tão desgarrado dos fatos, é tão sem base empírica, é tão descrente das experiências humanas já vividas e já prontas para nos servirem de lição, né? que eu não consigo compreender. Eu não consigo entender que ainda haja hoje comunistas. Eu sou um democrata, eu acho que a democracia permite, inclusive, a defesa do comunismo, que é contra a democracia. Eu acho que a democracia tem isso. É um discurso antidemocrático. Mas peraí, se é para ser democrático de verdade, libera tudo. Deixa que as pessoas recebam todas as informações e que elas tenham a capacidade de discernir e ver o que deu certo, o que deu errado, o que é real, o que é falso, que ideia está sendo estabelecida como se fosse algo baseado em experiências no mundo, né, empírico. Não é assim. Não é assim. Né? Para um jornalista, essa é a maior distopia hoje, talvez. É você abrir mão dos fatos, abrir mão do que é verdadeiro, abrir mão da apuração, abrir mão da desconfiança. Né? Qualquer coisa que dizem a você, você tem que acreditar. Qualquer discurso que te apresentam como certo, você tem que vender. Eu ando numa fase, desculpa, briguei numa fase bem desesperançosa. Assim, eu espero que passe, eu espero que isso melhore. Mas eu vejo um mundo distópico sendo derramado sobre nós e caminhando. Nós estamos caminhando rapidamente para aquilo que eu falava no início, que é a total falta de possibilidade de reagir a isso. Que chega um momento, você pega o Admirável Mundo Novo. Né? Qual era o movimento que havia ali? Qual era o pensamento, a pessoa com ela própria? Qual era o senso crítico? Qual eram as indagações? Nenhuma, não havia nada. Aquilo era estabelecido, aquilo era, e fim de papo. Né? Então, a gente está caminhando para algo desse nível. Né? Em que ninguém tenha mais condições de reagir a tudo que está se apresentando, todo mundo distópico que nos atiram sobre a cabeça diariamente. O interessante, Lacombe, é que o Aldous Huxley ele pertencia à elite britânica. E quando ele publicou O Admirável Mundo Novo, que foi em 1932, se eu não me engano, não, 1924, ele publicou O Admirável Mundo Novo, ele se baseou nas teorias que estavam sendo elaboradas dentro da elite britânica. Né? Teorias de controle social, de engenharia comportamental, sabe? Tudo isso que já vinha sendo pensado pela elite britânica, principalmente pela Sociedade Fabiana, que ele conhecia muito bem. E quando ele publicou o Admirável Mundo Novo, aquele mundo em que não existem mais famílias, aquele mundo em que as drogas substituem o soma, né? Uma droga, uma única droga, é a supressora de qualquer conflito, de qualquer instabilidade. Né? É o controle social absoluto, reduzindo as pessoas a autômatos, né, do sistema. Quando ele previu isso, quando ele escreveu esse livro, ele achou que fosse durar pelo menos 400 anos para que essa realidade se tornasse efetiva, né? Para que isso viesse a se tornar realidade. E eis que em 1958 ele publicou um livro chamado De Volta ao Admirável Mundo Novo, que é um livro de ensaios. Eu não consigo, não li ainda o professor Olavo, na última vez que eu estive com ele virtualmente, foi numa live com o Alan dos Santos, professor Olavo e eu, fiquei muito honrado.
ele me indicou exatamente esse livro. Não, você tem que ler O Retorno ao Admirável Mundo Novo. Esse é melhor do que O Admirável Mundo Novo. Eu não... Então, o Retorno ao Admirável Mundo Novo, assim, ele fica assustado com a velocidade daquelas mudanças. Quer dizer, as mudanças estavam acontecendo já no final dos anos 50, no começo dos anos 60. Já estavam acontecendo e ele ficou assustadíssimo com aquilo. Então, e ele realmente antecipou o mundo de hoje. Quando você vê, por exemplo, existem lugares, e muitos lugares, em que as palavras mãe e pai estão sendo suprimidas. Por exemplo, nos documentos oficiais. O PGR outro dia recomendou que se retirasse a palavra pai e mãe dos documentos oficiais. Então, é uma supressão. Isso causa um grande problema na inteligência. Porque o professor Olavo definia a inteligência como a capacidade de apreender a verdade. Né? Sendo a capacidade de apreender a verdade, se você... E para você desenvolver essa capacidade, você precisa desenvolver a própria imaginação. Porque nada chega até a inteligência sem passar antes pela imaginação. E é isso que falta completamente a todas aquelas pessoas, todos aqueles personagens do Admirável Mundo Novo. É isso, era a capacidade de questionamento, a capacidade de imaginar, a capacidade de conversar consigo próprio, a capacidade de criticar, de entender, de buscar explicações. Isso é zero. E para quem não leu o Admirável Mundo Novo, né, Briguet, não havia a reprodução como a gente a tem hoje. Né? Era tudo proveta. Não existia mais família. Não tinha laço afetivo emocional nenhum. Né? Você tinha lá, as pessoas transavam, né? Namoravam, faziam sexo aleatoriamente, como se fosse algo necessário para a sobrevivência, mas sem nenhum laço afetivo, sem nenhum laço emocional, destruição total da família, mas um incentivo a essa libido, que, aliás, é outra distopia que a gente vê hoje. Né? Não precisa nem ser a fase do carnaval, não. No carnaval, você abria os portais de notícias mais progressistas e todos tinham reportagens de que, de alguma forma, incentivavam, vamos lá, com muitas aspas aqui, o amor livre, a promiscuidade, né? Incentivavam a libido. Mas isso é constante, não é só no período do carnaval. Né? O UOL é mestre em fazer reportagens tentando levar as pessoas a uma vida promíscua, sem nenhuma afetividade, sem nenhum emocional, entregue completamente a sexo. A questão dos gêneros também, né? Eu tenho uma história... Eu acho inacreditável essa história de homem não é homem, mulher não é mulher, não tem mais... Aí não é mais sexo, vira gênero. E eu tenho uma história que eu conto que é assustadora. É engraçada, mas é assustadora. O filho de um amigo foi fazer uma prova para um estágio num grande banco, um dos maiores bancos do Brasil, e na hora de preencher a ficha de gênero, ele contou. O menino teve a paciência de contar todas as possibilidades que havia para você marcar de gênero. Eram 62 gêneros. E ele ficou encafifado com um, que é o Duas Almas. E ele não sabia o que era o gênero Duas Almas. Duas Almas. Ele foi pesquisar. É difícil você achar. Você pode botar aí no Google, você não vai encontrar. Mas o menino insistiu, conseguiu descobrir. Diz que é um índio, não me lembro exatamente de que etnia, de que tribo, mas é o índio que é gay, mas diz que não é gay. Ele diz que ele é eventualmente gay porque ele recebe uma alma de um índio gay. E aí ele fica ali provisoriamente gay. Então, duas almas, porque ele tem a própria alma dele que não é gay, e uma alma que ele recebe e que o torna gay temporariamente. Então, a gente tem o transetarismo, né? A pessoa que é adulta, mas se acha criança. O ser humano que se acha um animal. Cara, isso eu não consigo entender nesse mundo. Eu estou aqui querendo, eu nasci em 66, eu estava querendo ter nascido um pouquinho antes, viu? Eu não precisava estar vivendo isso tudo, não. Mas, Lacombe, muitas pessoas nos criticam, né? Criticam a nós, conservadores, porque nós estaríamos sendo moralistas em relação à ideologia de gênero. Não se trata disso. A crítica que nós fazemos à ideologia de gênero não é uma crítica de ordem moral. Não é uma crítica de ordem moral. O que nós estamos criticando
é a destruição da inteligência das pessoas. Eles estão destruindo a capacidade, o discernimento das pessoas. Né? Isso provoca uma confusão mental. Imagina numa criança. Eu ia falar exatamente disso. Né? Você falou em discernimento, você achar que uma criança, um pré-adolescente, que esse serzinho ali tem a capacidade de discernimento para entender o que está vivendo, o que está sentindo, as modificações que estão se apresentando a ela pelo amadurecimento, porque está crescendo, né? E você imaginar que ela tem a capacidade de discernimento para ali, ainda na tenra idade, ali pequenininha, decidir que não, agora eu sou menino, mas eu quero ser menina, ou eu sou menina, mas eu quero ser menino, ou eu não quero ser nem menino nem menina. É algo inacreditável. Tem um vídeo meu que talvez tenha sido um dos vídeos meus que mais viralizaram, que é exatamente falando sobre isso. Eu perguntando a Amanda, que fazia o programa comigo, mas você é a favor que uma criança que comete um crime aos 7, 8, faz um assassinato, que ela seja julgada e condenada como adulto? Não. Por quê? Porque ela não tem capacidade de discernimento. Mas uma criança de 6, 7, 8 anos tem capacidade de discernimento para dizer que eu quero trocar de sexo, eu quero ter um gênero diferente. Eu acho assustador. Não tem nada a ver com a vida de ninguém. Cada um vive a sua vida da sua maneira, a sua sexualidade da sua maneira. Agora, não dá para a gente entrar no bizarro, né? 62 gêneros. Meu Deus do céu. Você tem, como diz o Alexandre Garcia, gênero é um só. É um gênero humano. Né? Sexo você tem dois. Você tem homem e mulher. Como é que você vai viver a sua sexualidade? Como é que você vai viver os seus relacionamentos a grama é verde, né? Analisar, né? A grama é verde, o céu é azul, a água é molhada. São coisas básicas, não? Não tem como, por mais que digam que há uma verdade que eles vão impor e que é melhor para todos nós, que é para o nosso bem, que vão nos proteger e salvar. É isso. O céu é azul, a grama é verde, né? 1 mais 1 são 2 e fim de papo. Aqui tem no 1984, o personagem principal, que é o Winston Smith, no final ele é submetido à tortura para dizer que 2 mais 2 são 5. Então ele acaba dizendo, 2 mais 2 são 5. Aí o torturador diz o seguinte para ele, não, você não disse com convicção. Você não está acreditando que 2 mais 2 são 5. Você tem que acreditar nisso. Que é onde termina essa história toda. Que é o controle do pensamento. Que é controlar a alma das pessoas. Controlar aquilo que elas estão pensando. Que é o último estágio desse que eu acho que já é um estágio. Em 1984, você percebe mais a vigilância, né, o controle social, tudo isso. O Admirável Mundo Novo talvez seja uma distopia numa fase já posterior. Não sei se você concorda. Porque as pessoas já não têm, elas não estão entendendo mais nada. É a ditadura perfeita, né? Porque as pessoas clamam pela escravidão. Elas clamam. Por quê? Porque se elas tiverem segurança, conforto e prazer, elas aceitam qualquer coisa. Qualquer ordem do governo. Se você for parar para olhar toda a tirania no mundo, né? E aí vai pegar lá o nazismo, o fascismo, tudo. Todas começaram, de alguma forma, com falsas promessas de proteção, de salvação e de segurança. Né? Então, as pessoas imaginarem, e agora a gente vive um momento no Brasil em que as pessoas têm esse tipo de pensamento, e que o Estado existe para nos salvar, proteger, isso é uma bobagem tremenda, né? Uma bobagem absoluta. Assim. Você sem liberdade, você não vive. Né? O que é uma vida sem liberdade? Para mim, não é vida. Eu gosto muito de uma análise que é feita sobre aquele afresco do Michelangelo, da criação do homem, que tem no teto da Capela Sistina. Não sei se você se lembra dessa imagem. A mão de Deus não toca. A mão de Deus não, a mão do homem não toca a mão de Deus. Essa parte do dedo, né, essa falange aqui está dobrada. Está muito próximo. O que é isso? Não há... O que significa isso? É necessário um gesto do homem para que ele toque no Criador. Isso é o livre-arbítrio.
Isso é o livre-arbítrio, a capacidade de tomar essa decisão. E assim apreender a contemplar a verdade, contemplar a realidade. Essa é o sentido dessa, né? Muitas pessoas falam, não, mas o Michelangelo falhou. Não, não. Ele fez aquilo de caso pensado. Aquilo representa um livre-arbítrio humano, que vem sendo atacado por todos os lados, né? Inclusive tem teóricos do globalismo que dizem claramente, não existe livre-arbítrio. Livre-arbítrio é uma ilusão. Eles falam claramente isso. Eu já ouvi. E também, hoje à noite, eu vou dar uma aula gratuita sobre a Revolução dos Bichos, né? Ótimo A livro. outra, que eu diria que é a fábula distópica do Orwell. É uma Deixa de ser fábula uma distopia, distópica, mas né? com uma carinha mais de Então, fábula. é, É maravilhoso. e, Eu li a primeira vez no São Vicente de Paula, no colégio. pois é, e esse livro, veja, ele mostra como a literatura... O Olavo sempre falava isso, né? Nada existe na realidade que não esteja primeiro na literatura. Ele sempre dizia isso. Citando, aliás, um comentário do Hofmannsthal, daquele dramaturgo austríaco. E nesse livro aqui tem os 7 mandamentos dos bichos, que são uma clara referência, uma paródia dos 10 princípios do Manifesto Comunista, do Marx e do Engels, que é de 1848. Então, aqui tem os 10 mandamentos. Deixa eu localizar aqui. Acho que você vai lembrar disso daqui. Lembra? Ó, tudo que anda com 2 pernas é inimigo. Tudo que anda com 4 pernas ou tem asas é amigo. Nenhum bicho usará roupas. Nenhum bicho dormirá em leitos. Nenhum bicho beberá álcool. Nenhum bicho matará outro bicho. Todos os bichos são iguais. Mas progressivamente, nessa fábula distópica, os mandamentos vão sendo modificados. Não sei se tinha um Supremo lá nessa fazenda dos bichos. Tinha um Supremo Tribunal ali que começou a modificar as leis. Então, de repente, nenhum bicho dormirá em camas. Mas aí os porcos, que são os governantes, né, da fazenda, dormem em camas. Aí eles modificam para nenhum bicho dormirá em camas com lençóis. E assim por diante. Eles vão modificando todas as leis. Até que só sobra uma lei, Lacombe. E eu sei que nós estamos chegando aqui a 40 minutos de live. Eu queria que a gente encerrar com essa frase do Orwell, que é genial. No final dessa distopia, só sobra um mandamento. Todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais que os outros. É isso que nós estamos vivendo hoje, Lacombe? Essa é a ideia, e é o que mais me irrita, porque é muito fácil derrubar essa ideia de que a igualdade será a redentora da humanidade, que a humanidade só será feliz se todos nós formos iguais. Eu digo a você que não há nada mais antiliberal, não há nada mais contra a liberdade, e as liberdades, você pode botar no plural se quiser, do que esse pensamento de que todos temos que ser iguais. Isso é um grande absurdo, né? Não há como conceber uma ideia de mundo livre, de mundo feliz, se você parte do princípio de que todos temos que ser iguais. Até que surgem os porquinhos e eles vão ser mais iguais do que os outros, né? Eu me irrito terrivelmente, já falei algumas vezes sobre isso. Não consigo entender como alguém compra a ideia de que a igualdade será nossa redentora e vai nos conduzir no mundo de justiça, de confraternização, de solidariedade, de compadria. Isso é ridículo. Se você quer que todo mundo seja igual, você está impedindo que as pessoas tenham a possibilidade de ser diferente. Isso já é uma eliminação das liberdades. Então, é um discurso
completamente vazio. Não há a Vazio. menor possibilidade de se instalar algo parecido. Um mundo em que todos são iguais e um mundo pleno de felicidade, de realização e de liberdade. Isso não existe. É a própria definição da utopia. A igualdade absoluta é a própria definição da utopia. E a utopia, eu escrevi um pequeno livro agora sobre as distopias, eu escrevi lá, a distopia é a utopia que chegou ao poder. Quando essas ideias de igualdade absoluta, né, é o sereis como deuses lá do livro do Gênesis, né? Sereis como deuses, é a tentação da serpente, né? Provai do fruto do conhecimento do bem e do mal e sereis como deuses. Quando você tenta erigir esse paraíso na Terra, você faz o inferno. Você cria o inferno. A utopia, a distopia é a utopia que chegou ao poder e ao poder absoluto. E isso que nós estamos vendo essa utopia agora no poder, né? Eles estão que a igualdade é assim é o dogma, é o grande dogma da esquerda. A grande falácia, né, que nos é apresentada sempre. Primeiro, porque é uma falácia, é inatingível. Você Uhum. nunca terá a igualdade como imagina. Né? E depois por isso, porque se você imagina algo nesse nível, você está conduzindo a população, as pessoas, a um certo comportamento. Né? E isso é inadmissível. Você escreveu para a coleção o mínimo, né? O mínimo. Eu tenho a coleção aqui, já tenho uns 10 já aqui. O teu eu ainda não recebi, mas em breve espero receber. Não, ele não está pronto ainda. Sim, eu já escrevi, mas está rodando ainda. Tá rodando. Legal. Deve ficar pronto em maio, se eu não me engano. Boa. Com essa turma maravilhosa aí do Paraná, que vocês formam uma turma aí, Obrigado. da qual eu sou muito fã. Você, o Bernardo Kister, Silvio Grimaldo, é uma turma muito boa, muito boa. Eu estava conversando com o Alan outro dia sobre isso. O professor Olavo ficou um tempo no Paraná com vocês aí, né? Acho que talvez essa ele morou em representação Curitiba aí que você tem no Paraná, ela tem a ver com a presença, com a passagem do professor pelo Paraná? Tem um pouco a ver, mas na verdade foi uma coincidência. Porque ele morou em Curitiba no ano de 2005, né? E a partir de... Ele deu cursos em Curitiba, tal, teve muita influência lá. E a partir de lá surgiram vários alunos dele que começaram a disseminar a ideia do COF e tudo mais. Aí o Silvio acabou conhecendo o Olavo lá nos Estados Unidos. Ele acabou conhecendo lá nos Estados Unidos. Eu conheci aqui, eu era militante esquerdista, eu era... Eu vi você falando sobre isso. Por isso eu não passei, não, Briguet. Dessa eu escapei. Olha que então, ali no colégio eram discussões pesadas que eu tinha com os professores de geografia e história. Só mandar um abraço para o meu amigo Pacelli Lookwood, do Agenda Berlim, que deixou aqui o Pacelli está aí, eu vi, pô, Pacelli, que bom. É um cara que você tem que fazer uma live com ele para falar de distopia. Acho que poucas pessoas é nosso colunista no Brasil Sem Medo. Ele entende muito, ele morou muito tempo na Alemanha, se não me engano foram 11 anos no total, e é um cara que entende profundamente da história da Alemanha, nazismo, holocausto, é uma figura maravilhosa. Estou com muita saudade do Pacelli, faz tempo que a gente não se fala e não se vê. Pacelli, que bom que você está aqui. O Pacelli, então, é um dos colunistas do Brasil Sem Medo, né? Aliás, peço aqui, faça o meu merchan, né, do Brasil Sem Medo, assinem o jornal Brasil Sem Medo. Lacombe, você recomenda o Brasil Sem Medo ou não? Recomendo o Brasil Sem Medo, recomendo a Sedete, livraria de vocês, a coleção Mínimo. Aqui, o que eu tenho de livro aqui, a minha livraria digital é ligada ao Sedete, eu tenho muito orgulho dessa parceria que a gente mantém. Brasil Sem Medo é maravilhoso. Você tem um texto... eu sou um grande apreciador de cronistas. Né? Eu tive a sorte de crescer numa época em que você tinha crônicas diárias nos jornais de Rubem Braga, Paulo Mendes Campos, Fernando Sabino. Então, era uma turma de cronistas da pesada, uma crônica bem diferente da que a gente tem atualmente, talvez porque o mundo não fosse tão ruim, tão distópico,
Mas, assim, eu considero você um dos maiores cronistas do Brasil. Eu tenho um prazer enorme em ler os seus textos. Os textos do Brasil Sem Medo são sensacionais, um nível altíssimo. Difícil a gente encontrar. Eu tenho um álbum no meu iPhone, no meu celular, em que eu fico arquivando só os absurdos que eu leio na imprensa, de todos os tipos, não só em termos de informação, mas erros de português, erro de construção frasal, falta de sentido, falta de clareza. Né? E, pessoal, Brasil Sem Medo, assinem. É muito bom, muito bom. Legal, gente. Eu queria convidar também as pessoas que estão aqui assistindo essa live para minha aula hoje, minha aula gratuita hoje, sobre a Revolução dos Bichos, tá? Vamos falar um pouco sobre isso, porque nós estamos vivendo a Revolução dos Bichos, Lacombe, no Brasil hoje. Nós estamos vivendo a Revolução dos Bichos, né? Como vocês sabem, é uma alegoria, e muita gente diz que é uma alegoria da Revolução Russa. Eu não digo isso, eu digo mais. Eu digo que o Orwell fez uma fábula sobre o movimento revolucionário através da história. Os movimentos revolucionários. Não apenas a Revolução Russa, mas todos os movimentos revolucionários, a lógica dos movimentos revolucionários através da história. Porque as únicas revoluções boas, Lacombe, isso na minha opinião, são aquelas que no fundo não são revoluções. São restaurações, né? São criações de... Por exemplo, a Revolução Americana, a Revolução Gloriosa inglesa, elas, na verdade, restauram algo que havia sido perdido. Não são revoluções propriamente ditas, né? que criam aquela concentração de poder para promover uma mudança radical na sociedade, com essa promessa que nunca se realiza, né? Sempre fica para frente, né? Então, eu convido o pessoal para assistir a Revolução. Eu sei que seu tempo é precioso, mas eu sei que a Giza assiste as minhas aulas. Ela vai ficar gravada. A gente tem que falar mal sempre das rupturas e das revoluções. Né? A gente tem que acreditar na bagagem, no tempo que a gente já viveu, no que é orgânico. Essa ideia de que um grupo iluminado, né, um grupo de ungidos, uma elite qualquer, sabe o que é melhor para todos nós e vai nos pegar pelas mãos e nos conduzir para um mundo igual, né, seja lá o que isso representa, por meio de revoluções. A gente tá, infelizmente, de novo no Brasil, enfrentando uma tentativa de revolução, né, de transformação de tudo que a gente tem em algo que é absolutamente incerto por um lado e certo de que vai dar errado pelo que a gente já viveu até hoje. É isso mesmo. Lacombe, muito obrigado. Queria agradecer muito o seu tempo. A conversa foi excelente. Eu ficaria muito mais tempo aqui conversando com você. Mas agradeço muito, viu? E a gente se vê por aí. Valeu, tá, Paulo. Muito obrigado. Fique ligado no Brasil Sem Medo. Fique ligado no Brasil Sem Medo, que tem muitas novidades por aí, viu? Boa. Grandes novidades. Valeu, Paulo. Forte abraço. Pessoal, obrigado. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tudo de bom para Até mais. Valeu. Então é isso, pessoal. Agradeço a audiência de todos vocês e reforço o convite para hoje para a minha aula sobre a Revolução dos Bichos. Basta você clicar no link que está aqui na minha bio, tá bom? Podem clicar aqui para assistir gratuitamente a minha aula sobre a Revolução dos Bichos. Um forte abraço, fiquem com Deus e até mais.